Algo dentro dele despertou no exato momento em que ele tentou controlar demais aquilo que sentia. Não foi um grito, nem um pensamento claro, mas uma ruptura silenciosa, quase imperceptível, como o estalo de algo antigo que finalmente se parte por dentro. Ele acreditava estar no comando, acreditava dominar seus impulsos, suas emoções e seus desejos, mas foi justamente nesse esforço de controle que algo profundo começou a emergir das sombras. Você já sentiu isso? Aquela sensação estranha de que quanto mais você tenta manter tudo sob controle, mais algo interno começa a pressionar, exigir espaço, pedir para ser visto. Segundo a visão de Carl Jung, nada que é reprimido desaparece. Pelo contrário, tudo aquilo que é empurrado para o inconsciente retorna de forma distorcida, intensa e muitas vezes impossível de conter. É nesse ponto que a psique começa a falar, mesmo quando o ego insiste em fingir que está tudo bem. Esse despertar não acontece por acaso, nem surge do nada. Ele é resultado de um longo acúmulo de emoções não vividas, desejos negados e partes da personalidade que foram rejeitadas para garantir aceitação, segurança ou pertencimento. Jung chamava esse território oculto de sombra, e ela não é composta apenas de impulsos negativos, mas de tudo aquilo que a consciência decidiu não enxergar. Quando algo dentro dele despertou, não foi o caos que surgiu primeiro, mas um desconforto profundo, uma inquietação difícil de explicar. Um vazio estranho, acompanhado da sensação de que algo essencial estava faltando. Esse é o sinal inicial de que o inconsciente começou a empurrar seu conteúdo para a superfície. Ignorar esse chamado não traz paz, apenas posterga o conflito, porque a psique sempre busca totalidade, não conforto. O que torna esse processo tão poderoso é que ele não pode ser desligado depois de iniciado. Uma vez que a consciência é tocada por aquilo que estava reprimido, não existe retorno ao estado anterior. É como abrir uma porta que ficou trancada por anos e perceber que do outro lado existe uma parte viva, pulsante e esquecida de si mesmo. Jung afirmava que o verdadeiro perigo não está em confrontar a sombra, mas em continuar fingindo que ela não existe. Quando algo desperta dentro de alguém, surgem sonhos estranhos, pensamentos recorrentes, reações emocionais intensas e uma sensação de que a antiga identidade já não sustenta mais a vida que se vive. Esse é o início de uma transformação profunda, muitas vezes dolorosa, mas absolutamente necessária para a individuação. A mente consciente costuma resistir a esse processo porque ele ameaça a imagem que a pessoa construiu de si mesma. Admitir que algo escapou do controle é admitir que o ego não governa tudo. E essa é uma das ideias centrais de Jung. O ego não é o centro absoluto da psique, mas apenas uma parte dela. Quando esse despertar acontece, o indivíduo se vê diante de escolhas simbólicas e emocionais que revelam quem ele realmente é, não quem aprendeu a ser. Por isso, esse momento costuma vir acompanhado de medo, confusão e uma estranha sensação de perda. Não se perde algo externo, mas uma antiga forma de se identificar com o mundo. É o colapso silencioso de uma máscara que já não serve mais. É exatamente aqui que a maioria das pessoas tenta recuar, anestesiar, distrair ou racionalizar demais o que está acontecendo. Mas Jung ensinava que aquilo que não é conscientizado se manifesta como destino. Quando algo dentro dele despertou, não foi para puni-lo, mas para conduzi-lo a uma integração mais profunda consigo mesmo. Esse chamado interno não busca destruição, busca totalidade. Ele exige coragem para olhar para dentro, humildade para reconhecer limites e disposição para atravessar o desconforto do autoconhecimento. Quem ignora esse processo permanece fragmentado. Quem o enfrenta inicia uma jornada irreversível rumo à própria essência.
E a partir desse ponto, nada mais pode ser controlado da mesma forma, porque a alma finalmente começou a falar. Quando algo dentro dele despertou, não foi um evento isolado, mas o início de um movimento psíquico inevitável. Jung afirmava que a vida interior não tolera estagnação, e tudo aquilo que permanece inconsciente por tempo demais começa a pressionar a consciência em busca de expressão. Esse despertar costuma surgir como inquietação, como uma sensação de desalinho entre o que se vive externamente e o que se sente internamente. O indivíduo percebe que suas escolhas já não produzem o mesmo sentido, que antigas certezas perderam força e que há um desconforto difícil de nomear. Esse é o primeiro sinal de que o Self, o centro organizador da psique segundo Jung, começou a convocar a consciência para um diálogo mais profundo. Nada parece errado à primeira vista, mas tudo parece incompleto. Esse estágio inicial costuma ser confundido com ansiedade, cansaço ou desmotivação, mas, na verdade, trata-se de um chamado simbólico. Jung explicava que a psique se comunica por meio de símbolos, sensações e imagens internas, nunca de forma direta. Quando algo desperta, a pessoa sente como se estivesse vivendo uma vida que não lhe pertence inteiramente. Surge um conflito silencioso entre a persona, a máscara social construída para agradar e se adaptar, e aquilo que foi deixado de lado para que essa adaptação fosse possível. Quanto mais rígida foi essa máscara, mais intenso tende a ser o despertar. A atenção não é um erro do processo, mas o próprio motor da transformação. A maioria das pessoas tenta silenciar esse chamado porque ele ameaça a estabilidade do ego. Reconhecer que algo interno quer mudar implica admitir que a identidade construída até ali é parcial. Jung via isso como um momento crítico, pois o ego tende a resistir ao desconhecido, mesmo quando o conhecido já não funciona. É nesse ponto que surgem mecanismos de fuga, como distrações excessivas, racionalizações ou a tentativa de manter tudo exatamente como está. No entanto, quanto mais o indivíduo tenta suprimir o movimento interno, mais ele se intensifica. O inconsciente não aceita ser ignorado indefinidamente. Esse conflito inicial não busca destruição, mas expansão. Jung descrevia o processo de individuação como o caminho pelo qual a pessoa se torna quem realmente é, e não quem aprendeu a ser. O despertar marca o momento em que esse caminho se inicia de forma consciente, ainda que confusa. A sensação de perda que acompanha esse estágio não está ligada a algo concreto, mas à dissolução gradual de uma imagem antiga de si mesmo. É um luto simbólico, necessário para que algo mais autêntico possa emergir. Ao final desse primeiro movimento, o indivíduo percebe que não há retorno ao estado anterior. Mesmo que tente ignorar o chamado, algo já foi visto, sentido ou intuído. Jung dizia que ampliar a consciência é um processo irreversível. A psique, uma vez tocada, não se contenta mais com respostas superficiais. Esse é apenas o começo da jornada, mas já carrega em si uma promessa inquietante, a de que a vida exigirá mais verdade daqui em diante. À medida que o despertar avança, o indivíduo começa a entrar em contato com conteúdos que Jung chamou de sombra. Essa sombra não representa apenas impulsos negativos, mas tudo aquilo que foi rejeitado para manter a imagem consciente intacta. Qualidades, desejos, emoções e até potenciais inteiros foram empurrados para fora do campo da consciência. Quando a sombra começa a se manifestar, ela surge de maneira indireta, muitas vezes projetada nos outros. Aquilo que mais incomoda externamente costuma ser um reflexo do que ainda não foi reconhecido internamente. Esse encontro com a sombra gera desconforto porque confronta a narrativa que a pessoa construiu sobre si mesma. Jung afirmava que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão.
Esse processo exige coragem psicológica, pois implica abandonar a ideia de perfeição e aceitar a complexidade da própria natureza. O despertar interno força o indivíduo a perceber que não é apenas aquilo que mostra ao mundo, mas também aquilo que esconde até de si mesmo. Nesse estágio, emoções reprimidas começam a emergir com intensidade inesperada. Raiva, tristeza, inveja ou medo surgem sem causa aparente, desestabilizando o equilíbrio emocional. Jung via essas manifestações como tentativas da psique de restaurar a totalidade. Ignorar essas emoções apenas reforça o conflito interno. Integrá-las, por outro lado, não significa agir impulsivamente, mas compreendê-las como mensagens simbólicas. Cada emoção intensa carrega uma informação sobre algo que precisa ser visto, aceito ou transformado. A resistência a esse processo costuma gerar sofrimento prolongado. Quanto mais o ego tenta manter o controle, mais a sombra encontra formas indiretas de se expressar, seja por sintomas físicos, conflitos recorrentes ou padrões de relacionamento destrutivos. Jung alertava que aquilo que não é vivido conscientemente é vivido como destino. O despertar interno, portanto, não é uma ameaça, mas uma oportunidade de interromper ciclos inconscientes que se repetem ao longo da vida. Ao reconhecer a sombra, o indivíduo dá um passo decisivo rumo à maturidade psicológica. Ele começa a perceber que sua força não está em negar partes de si, mas em integrá-las de forma consciente. Esse movimento prepara o terreno para uma transformação mais profunda, onde a energia antes usada para repressão passa a ser direcionada para a criação e sentido. Com a integração gradual da sombra, surge um novo tipo de conflito, a dissolução da persona. Jung descrevia a persona como uma função necessária, mas perigosa quando confundida com a totalidade do ser. Quando algo desperta internamente, a persona começa a se mostrar insuficiente. O indivíduo sente que está representando um papel que já não corresponde à sua verdade interna. Essa percepção gera angústia, pois a persona é também aquilo que garante aceitação social. Esse momento costuma ser marcado por crises de identidade. Perguntas profundas surgem, questionando escolhas, relações e valores. Jung via essas crises como sinais de crescimento psíquico, não como falhas. A antiga estrutura do ego começa a se desorganizar para dar espaço a algo mais amplo. Esse processo pode gerar sensação de vazio, pois o que sustentava a identidade começa a ruir antes que o novo esteja totalmente formado. O perigo desse estágio está na tentativa de reconstruir rapidamente uma nova máscara para substituir a antiga. Jung alertava que trocar uma persona por outra não resolve o conflito interno. O despertar exige atravessar o vazio, suportar a incerteza e permitir que a psique reorganize seus conteúdos de forma mais autêntica. Esse intervalo de indefinição é desconfortável, mas essencial para que a transformação não seja superficial. Durante esse processo, sonhos e fantasias ganham intensidade simbólica. Jung considerava os sonhos como a via régia para o inconsciente, especialmente em momentos de transição psíquica. As imagens oníricas passam a refletir o conflito entre o velho e o novo, oferecendo pistas sobre o caminho de integração. Ignorar esses símbolos é perder uma oportunidade valiosa de diálogo com o próprio inconsciente. Ao aceitar a dissolução da persona, o indivíduo começa a experimentar uma liberdade desconhecida. Não se trata de ausência de medo, mas de uma disposição para viver de forma mais alinhada com a própria essência. Esse estágio marca a transição entre viver para manter uma imagem e viver para realizar o próprio processo interno de individuação. À medida que a jornada avança, o indivíduo começa a perceber a presença do self de forma mais clara. Jung descrevia o self como o arquétipo da totalidade, aquilo que organiza e dá sentido à psique como um todo.
O despertar inicial foi apenas o chamado, mas agora surge uma sensação de direção interna, ainda que não totalmente compreendida. Não se trata de um objetivo externo, mas de um alinhamento interno progressivo. Esse alinhamento gera mudanças sutis, porém profundas, na forma como a pessoa se relaciona com o mundo. Decisões passam a ser guiadas menos pelo medo da rejeição e mais pela coerência interna. Jung afirmava que viver de acordo com o self não garante conforto, mas oferece significado. O indivíduo percebe que certos caminhos deixam de fazer sentido, enquanto outros, antes ignorados, passam a exercer forte atração. Esse processo também redefine a relação com o sofrimento. Jung não via o sofrimento como algo a ser eliminado, mas como um elemento transformador quando compreendido simbolicamente. O despertar interno ensina que a dor não é um inimigo, mas um sinal de que algo precisa ser reorganizado. Essa mudança de perspectiva altera profundamente a forma como a vida é experienciada. Com o tempo, o indivíduo percebe que a busca por controle absoluto era uma ilusão do ego. O self não pode ser controlado, apenas escutado. Jung enfatizava que a verdadeira maturidade psicológica surge quando o ego aprende a servir ao self, em vez de tentar dominá-lo. Essa inversão de hierarquia interna é um dos pontos centrais da individuação. Esse estágio traz uma sensação paradoxal de humildade e força. Humildade por reconhecer os próprios limites e força por agir a partir de uma base interna mais sólida. O despertar, que antes parecia ameaçador, começa a revelar seu verdadeiro propósito: conduzir o indivíduo a uma vida mais inteira. Ao se aproximar desse novo equilíbrio, o indivíduo percebe que a jornada não tem um fim definitivo. Jung via a individuação como um processo contínuo, que se estende ao longo de toda a vida. O despertar inicial foi apenas a abertura de um caminho que exige atenção constante. Não há estado final de completude, apenas níveis cada vez mais profundos de consciência. Essa compreensão muda a relação com o tempo e com as expectativas. Em vez de buscar respostas imediatas, o indivíduo aprende a tolerar o mistério. Jung considerava o mistério um elemento essencial da psique, pois nem tudo pode ou deve ser racionalizado. O despertar ensina que algumas verdades só se revelam através da experiência direta. Nesse ponto, o indivíduo começa a reconhecer padrões antigos que antes passavam despercebidos. Relações, escolhas e comportamentos são vistos sob uma nova luz. Esse olhar ampliado não surge como julgamento, mas como compreensão. Jung acreditava que compreender é o primeiro passo para transformar. A vida externa passa a refletir, ainda que de forma imperfeita, as mudanças internas. Conflitos continuam a existir, mas são vividos com maior consciência. O despertar não elimina desafios, mas oferece recursos internos para enfrentá-los de maneira mais íntegra. Essa é uma das maiores mudanças desse processo. Ao chegar aqui, o indivíduo entende que aquilo que despertou dentro dele nunca foi um inimigo. Foi desde o início uma força orientadora, silenciosa e persistente, conduzindo-o de volta a si mesmo. E embora a jornada continue aberta, algo essencial já foi conquistado: a disposição de não mais fugir do próprio mundo interior. Quando tudo isso é compreendido em profundidade, torna-se claro que o despertar nunca foi um acidente psicológico, mas um chamado inevitável da própria vida interior. Aquilo que emergiu das sombras não surgiu para destruir o que existia, mas para revelar o que faltava. Jung nos lembra que a psique busca totalidade, não conforto, e cada desconforto sentido ao longo dessa jornada foi um sinal de realinhamento, não de erro. O conflito, a confusão e até a dor tiveram um papel preciso: quebrar a ilusão de controle e conduzir a consciência a um contato mais honesto consigo mesma. Nesse ponto, algo muda de forma silenciosa, mas definitiva. A pessoa já não consegue mais fingir que não ouviu o chamado.
O despertar, a sombra, a queda da persona e o encontro gradual com o self não são etapas isoladas, mas movimentos de uma mesma dança psíquica. Cada fase revelou que aquilo que antes parecia ameaça era, na verdade, uma força orientadora. Jung ensinava que o ouro da psique só se forma sob pressão, e é exatamente nesse atrito interno que o indivíduo começa a se tornar inteiro. Não se trata de eliminar contradições, mas de integrá-las. Não de apagar o passado, mas de ressignificá-lo. A jornada não trouxe respostas prontas, mas algo muito mais valioso. A capacidade de sustentar perguntas profundas sem fugir delas. Ao final desse percurso, surge uma compreensão sutil, porém poderosa. A verdadeira liberdade não está em controlar tudo, mas em dialogar com aquilo que vive dentro de nós. O ego aprende que não é o soberano absoluto, mas um mediador entre o consciente e o inconsciente. Esse reconhecimento não enfraquece, fortalece. Porque quando o indivíduo para de lutar contra si mesmo, a energia antes desperdiçada em repressão passa a alimentar sentido, criatividade e direção interna. O que antes parecia caos revela sua inteligência simbólica. O que antes assustava passa a orientar. Talvez a pergunta mais importante não seja o que despertou dentro dele, mas o que desperta agora dentro de você. Quantas partes da sua história ainda aguardam reconhecimento? Quantos sinais internos têm sido ignorados em nome da adaptação, da aprovação ou do medo? Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E uma vez que esse despertar acontece, a vida jamais volta a ser superficial. Tudo ganha profundidade, significado e responsabilidade. Se essa jornada falou com algo profundo em você, então esse conteúdo cumpriu seu propósito. Curtir este vídeo, comentar o que mais ressoou e compartilhá-lo com alguém que também vive esse chamado interno, não é apenas um gesto digital. É uma forma de dar continuidade a esse diálogo com a própria consciência. Ao se inscrever no canal, você escolhe caminhar ao lado de reflexões que não anestesiam, mas despertam. Porque no fim, a maior coragem não é mudar o mundo lá fora, mas continuar explorando, com honestidade, o universo que existe dentro de você.